Olá, começa agora mais uma edição do Estado de Minas Entrevista, o programa de entrevista aqui do jornal, em parceria também com o canal do YouTube do Portal UAI. A gente sempre recebe aqui pessoas importantes do Estado para poder fazer entrevistas, falar um pouco sobre pro ouvinte, né, e para o eleitor mineiro. E hoje a gente começa uma série com os deputados estaduais de Minas Gerais. Eles estão chegando aí no biênio final dessa legislatura e a gente vai falar um pouco sobre a atuação dos deputados na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Meu nome é Bernardo Estilac, sou repórter da editoria de política do Jornal Estado de Minas. Hoje quem está aqui do meu lado é o Bruno Nogueira, meu colega de editoria. Tudo jóia, Bruno? Tudo jóia, Bernardo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer. Também aproveito para cumprimentar o deputado Cássio Soares. Tudo jóia, deputado? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês, poder conversar um pouco sobre a atuação na Assembleia Legislativa, sobre a política mineira e estou à disposição de vocês. Como o Bruno adiantou, quem estreia hoje aqui nessa série de entrevistas com deputados estaduais é o Cássio Soares, que é também o presidente estadual do PSD aqui em Minas Gerais, partido que tem ganhado cada vez mais importância, né, Bruno, na política nacional. E é por isso que a gente vai, inclusive, começar a nossa entrevista falando um pouco dessa sua atuação, da importância dentro do partido que, por exemplo, na última eleição foi o que mais elegeu prefeitos no país, né? E aí eu quero te perguntar sobre um evento que vai acontecer aqui em Minas Gerais nos dias 27, 28 e 29, que é justamente o encontro, né, da bancada dos deputados do PSD, que deve reunir também as principais lideranças do partido em Minas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a expectativa para esse encontro e o que vai ser discutido. Tá. Bem, Bernardo, antes de mais nada, é sempre agradecer porque nós fomos o partido que mais elegeu prefeitos nas eleições passadas, do ano passado, prefeitos e prefeitas, destacando aqui, é claro, a eleição de Belo Horizonte, com o prefeito Fuad sendo reeleito, numa eleição difícil, numa campanha muito bonita, e logo, logo teremos o Fuad de volta aí à prefeitura também. Enquanto isso, está lá o Álvaro Damião dando conta, fazendo um ótimo trabalho, conduzindo a prefeitura de Belo Horizonte. E agora, no final desse mês, já na semana que vem, nós teremos um encontro semestral da bancada federal do PSD. Isso é uma iniciativa do líder da bancada, o deputado Antônio Brito, que optou por semestralmente o partido reunir em algum estado. E esse semestre nós escolhemos Minas Gerais, e em conversa com Antônio Brito, Belo Horizonte vai sediar esse encontro. Serão 45 deputados federais do PSD que estarão em Belo Horizonte, também senadores da República, teremos também prefeitos de capitais, já estão confirmados aí o prefeito de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, o prefeito de São Luís do Maranhão, Eduardo Braide, presidente nacional Kassab, teremos também ministros, enfim. É um encontro que tem por objetivo 3 dias de discussões programáticas e também de planejamento para que o partido possa entregar bons resultados na Câmara Federal e também nos espaços de poder que nós estamos ocupando hoje. Eu costumo dizer que partido político é uma instituição para entregar serviços à população. Infelizmente, hoje ainda tem aquela resistência e é uma instituição, de forma geral, mal vista, mas nós temos que mudar essa cara e entregar à população bons resultados. Lembrando que no dia 28 pela manhã, nós faremos um encontro estadual dentro desse programa, um encontro estadual com todos os 142 prefeitos e prefeitas de Minas Gerais e também, possivelmente, teremos filiações de novos prefeitos. Deputado, eu queria continuar nesse assunto te perguntando porque o PSD cresceu muito nos últimos anos. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação. Por que houve esse crescimento? E justamente o senhor citou novas filiações de prefeitos. Até mesmo antes das eleições, teve muitos novos prefeitos chegando no partido. Como é que vocês têm feito essa articulação para atrair novas lideranças para o partido? Olha, primeiro, nós demonstrando que o PSD é um partido plural, um partido que respeita a opinião alheia, é um partido de centro hoje, né, que tem uma atuação com muita liberdade e também sob a condução do nosso presidente nacional Kassab, que é uma pessoa extremamente preparada, equilibrada e que dá sustentação para que o partido nos estados, e aqui em Minas Gerais eu posso dar esse testemunho, que a gente tenha condições de aplicar as políticas públicas que nós acreditamos por bem. Não é à toa que hoje nós estamos na base aliada do governador Romeu Zema, estamos atuando para dar sustentação ao governo do Estado, para entregar resultados à população, sendo que temos tantos desafios, e eu acho que os prefeitos eles se sentem à vontade com essa condução. Então,
há esse atrativo. E também, sem sombra de dúvida, um planejamento para que isso possa acontecer. Se nós elegemos 142 prefeitos na eleição passada, não foi do nada. Nós fizemos um planejamento prévio de identificar candidaturas de qualidade, não apenas número, não apenas quantidade, mas, sobretudo, com pessoas capazes, pessoas que, depois de eleitas, que elas vão ter condições de entregar resultados efetivos à nossa população. E para 2026 existe já uma projeção de deputados federais e estaduais que o partido tenta eleger aqui em Minas? Olha, nós vamos crescer. Assim como crescemos para prefeitos e prefeitas, nós vamos crescer também para deputados estaduais, deputados federais, e o PSD certamente estará também compondo chapa majoritária, ainda não sei dizer quais os espaços, né? Mas pelo porte e o tamanho e a disposição que o partido tem em colaborar, nós devemos estar aí em posições de destaque. Queria até te perguntar nesse sentido, porque elegendo tantos prefeitos, né, cacifa várias lideranças dentro do Estado. Já tem algum nome que o senhor imagina disputando o Senado, por exemplo? Não temos que pessoalizar nesse momento, ainda estamos muito distantes da eleição. Mas é óbvio, temos hoje o que foi presidente do Senado, nosso senador Rodrigo Pacheco, que é um expoente da política nacional, né? Temos o ex-senador, hoje ministro Alexandre Silveira também, que é um nome que compõe bem qualquer posição. Temos Diego Andrade, que é um deputado federal já experimentado, né? Jovem, robusto, aí para poder oferecer o seu trabalho, além, é claro, de inúmeros prefeitos, prefeitas que têm capacidade, qualidade, e deputados federais e estaduais que nós temos hoje com alta qualificação para poder servir a nossa população mineira. O senhor pode disputar também o Senado, por exemplo? Olha, hoje eu estou me programando para ser candidato a deputado federal, né? Eu estou no meu 4º mandato de deputado estadual e digo assim, nós ainda estamos distantes desse processo eleitoral e falo que até em respeito ao cidadão, cidadã, nós estamos praticamente na metade do nosso mandato. A gente poder antecipar em tanto tempo a questão eleitoral parece até um desrespeito ao eleitor e eleitora. Né? Nós temos que hoje focar no trabalho de resultado, de entrega, de melhoria na segurança pública, das estradas de Minas Gerais que precisam ainda daquele vigor nos investimentos para melhoria. Está acontecendo, mas ainda falta muito. Na saúde pública, que é sempre um calcanhar de Aquiles do cidadão, da cidadã que precisa do atendimento de qualidade do SUS. Então, eu prefiro, nesse momento, focar no trabalho e nos resultados. A gente já vai focar na atividade da Assembleia, mas não dá para fugir de uma pergunta. O senhor até citou o Rodrigo Pacheco, que na última semana, né, a gente grava aqui na quarta-feira, dia 19 de março, teve uma reunião no fim de semana com o presidente Lula, descartou assumir um ministério, mas já fez alguns acenos logo depois também ao presidente, disse que vota nele por uma questão democrática. Como é que fica dentro do partido hoje essa possibilidade de reeditar a dobradinha que foi feita com o PT na última eleição em 2022? E o Pacheco é realmente esse nome principal também dentro do PSD? Porque o Lula já disse que é o favorito dele em Minas Gerais, né? O Rodrigo, querendo, ele é um nome prioritário de qualquer partido, né? E hoje ele está no PSD, então ele passa a ser um nome prioritário dentro do PSD. Mas, como eu disse, nós estamos muito distantes ainda do processo eleitoral. O Rodrigo, em determinados momentos, ele se esquiva dessa possibilidade de candidatura. Acho que até por esse argumento que eu usei aqui. Estamos muito distantes ainda do processo, né? Muita água vai rolar por debaixo da ponte e a gente precisa entender esse processo no momento certo, o que fazer. Então, é óbvio que o Rodrigo é um bom nome, mas ainda dependemos. Não sabemos ainda como que vai estar o governo federal, né? Hoje, eu posso dizer que a maior parte do partido ele tem um alinhamento hoje com o governo do Estado, que não é um governo alinhado com o governo federal. Mas essa discussão vai se dar internamente e nós vamos chegar num denominador comum. Como é que hoje o senhor tenta fazer esse balanço? Porque o PSD mineiro também é base do governo federal, né? Tem um ministério ali. Como é que se faz essa articulação entre esses dois esferas, né? Conforme eu disse, né, o presidente Kassab dá liberdade a todos, né? Então nós temos hoje o senador Rodrigo Pacheco, que tem um alinhamento com o presidente Lula. Nós temos o ministro Alexandre, que é um dos ministros mais próximos hoje do presidente da República, mas temos uma base de deputados federais que tem uma atuação mais do campo de centro-direita, né, que é o caso do Misael Varela, do Stefano Aguiar, né, do deputado Diego Andrade, de forma geral, né? Enfim, então depende muito dessa condição. A liberdade ela está posta. Agora, o que nós queremos? Colaborar dentro dos espaços que nós ocupamos
com políticas públicas que nós acreditamos serem melhores para a população. Uhum. Na última semana, o presidente Lula esteve no estado e eu queria te perguntar um pouco sobre aquela troca de farpas que teve ali com o governador Romeu Zema. O presidente da Assembleia, inclusive, disse que foi como uma disputa antecipada de 2026, que é melhor focar no agora, trabalhar por Minas Gerais. Como que o senhor avalia esse momento da semana passada? Quando eu li a matéria dizendo que o presidente da Assembleia fez essa chamada, eu mandei uma mensagem para ele na hora, o parabenizando, porque é exatamente o meu pensamento. Eu acho que a classe política, às vezes, vai perdendo a credibilidade perante a população, exatamente por isso. Nós estamos há 2 anos de um processo eleitoral, 1 ano e meio, né? E não é momento. Então, assim, ali nós estamos tratando de um presidente da República que, se é de esquerda, de direita, de qualquer campo político de atuação, é o presidente da República, é o presidente de todos os brasileiros e brasileiras. E, da mesma forma, nós temos um governador do Estado, que é o governador de todos os mineiros e mineiras. E se são de campos diferentes, naquele momento, em momentos de trabalho, eles têm que sentar à mesa e olhar o que é melhor para a população. E isso é obrigação desde que foram eleitos e escolhidos pela população. Então, essa é a obrigação e é aquilo que eu defendo. Então, eu dei os parabéns ao presidente Tadeu exatamente por isso. Agora, isso afeta de algo, porque o senhor, além de presidente estadual do PSD, também é líder de um dos blocos de apoio ao governador Romeu Zema na Assembleia. Isso, de alguma forma, afeta o trabalho do senhor ali dentro da Assembleia? Não, de forma alguma. Eu tenho essa condição e liberdade de atuar, e aqui eu estou fazendo uma análise especialmente de um fato isolado que aconteceu numa cerimônia, né? Eu acho que qualquer farpa trocada num ambiente público não é o que as pessoas esperam da gente, assim, né? O processo eleitoral está distante. Então, o que eu acredito muito é que nós devemos dar soluções aos problemas que nós enfrentamos hoje. E não são poucos. Só para a gente encerrar essa coisa de 2026, muito se fala sobre o governador Romeu Zema disputar a presidência ou ser vice de algum candidato. Como é que o senhor avalia o nome dele nessa disputa majoritária? Olha, o governador Romeu Zema é o governador de um dos principais estados, Minas Gerais, um estado síntese. Ele tem uma ótima aprovação hoje e demonstrou que tem uma popularidade muito grande. Então, ele cabe numa posição dessa, né, de uma candidatura nacional, uma candidatura a vice, enfim, uma candidatura a Senado. E, para mim, ele disse até que ainda não tem essa decisão tomada, mas é uma pessoa que cabe nesses espaços de poder, né? Então, demonstrou que tem essa aprovação do eleitor, da eleitora mineira. Então, dessa forma, caberá a ele tomar a decisão do que ele quer para o futuro. Eu ia perguntar para o senhor, agora atuando como uma liderança de bloco dentro da Assembleia, o que mudou nessa legislatura atual em relação à legislatura anterior, que o governo do Estado teve muita dificuldade de dialogar com o Legislativo. E nessa esteira também perguntar o que muda agora com a mudança na Secretaria de Casa Civil, com a chegada do Marcelo Aro, que vai fazer também esse diálogo com os deputados estaduais, função que antes era exercida pelo Gustavo Valadares. Primeiro, mudança do mandato passado, legislatura passada para essa. O diálogo do governo do Estado com a Assembleia aumentou muito, né? Os motivos estão aí postos, conhecidos, mudaram-se os atores, né? A não ser o governador, né? Mas o presidente da Assembleia hoje, o Tadeu, ele se dispôs ao diálogo de uma maneira. E também eu entendo que naquele primeiro mandato, o governador Romeu Zema, que foi eleito pela antipolítica, né? Com aquele discurso antipolítico, então cada declaração dele de agressão à classe política tinha uma dissonância na Assembleia, uma resistência muito grande, inclusive minha. Eu tive um primeiro mandato do governador Romeu Zema, uma relação muito conflituosa, diretamente falando. E, passado o primeiro mandato para o segundo mandato, o meu diálogo com o governo mudou da água para o vinho. Eu tive um diálogo muito franco com o professor Matheus, que naquele momento estava eleito vice-governador, ainda nem posse tinha tomado, e nós nos propusemos ao bom diálogo. E hoje sou líder de um bloco de apoio ao governo e tem funcionado muito bem. E nessas questões que você disse, além da formação dos blocos da Assembleia, hoje estamos trabalhando de maneira muito harmoniosa, ainda que a oposição tenha a sua parcela de trabalho, de fiscalização, de crítica, de cobrança, de negação dos projetos de governo. Nós temos também os blocos que estão em defesa e um presidente da Assembleia hoje muito sensato, muito equilibrado. O presidente Tadeu tem feito esse trabalho de
de orquestrar, né, as peças ali da Assembleia de maneira muito eficiente. Agora, deputado, mesmo tendo melhorado essa relação com a Assembleia, o governo tem tido muitas vitórias, mas muitas dificuldades em tramitar com algumas pautas, né? Sim. Eu queria te perguntar especificamente sobre os projetos de CEMIG e Copasa, de privatização, corporação. Qual avaliação o senhor faz desses projetos e qual avaliação o senhor faz dessas empresas hoje no Estado? Bem, a gente está percebendo, eu acompanho bem a CEMIG, que está num processo de evolução e de desenvolvimento nos investimentos muito considerável. Está sendo propagado aí a todo momento, bilhões em investimentos acontecendo, novas subestações, mas ainda assim é aquém da expectativa do cidadão. Mas é claro, está num processo de evolução, de crescimento e de melhora muito grande. E tem a CEMIG um espírito de pertencimento da população mineira como uma empresa mineira muito forte. Muito difícil desfazer da CEMIG enquanto uma empresa pública, né, de controle público, ainda que de capital misto. A Copasa, uma empresa que se mostra muito ineficiente, né, com tarifas altas cobradas do contribuinte, né, do cliente, e pouca entrega para o cidadão, para o cliente. Então, dessa forma, o que eu compreendo, o governador Romeu Zema foi eleito 2 vezes com um discurso privatista claro. Ele não enganou o eleitor. Ele foi para a sua campanha eleitoral defendendo a privatização das empresas estatais e acho que ele tem todo o direito de, pelo menos, ter esse debate levado adiante na Assembleia Legislativa. Então, eu imagino que os meus colegas, né, e o presidente da Assembleia deva, pelo menos, dar espaço para que esse debate possa acontecer na Assembleia. Se vai prosperar, vai depender, é claro, do processo. Mas eu acho que devemos começar e a Copasa talvez seja um bom caminho para isso. O senhor defende que pelo menos esses projetos tramitem? Então. Sem sombra de dúvida. Né? Não podemos ter disso. Se é uma vontade do governo do Estado e o governador foi eleito 2 mandatos com esse discurso, ele tem o direito de lançar essa discussão e a Assembleia tem que acatar e discutir. Existe, da parte do senhor, inclusive da orientação dos deputados que compõem o bloco, de orientar a votação pela privatização ou não? Nós temos que saber quais os modelos propostos, né? Não é simplesmente privatiza ou não privatiza. Nós temos exemplos aí de empresas privatizadas em outros estados, concessionários de serviços públicos, que estão trazendo sérios prejuízos para a população. Nós temos a Companhia Energética de São Paulo, a Enel, que está trazendo apagões aí de dias e semanas para uma boa parte da população de São Paulo. Nós temos a empresa de Goiás, que também tem problema, a empresa de energia de Goiás, que também gera problema para a população. Então, não é simplesmente privatiza ou não privatiza. Em quais moldes se pretende privatizar? Quais são os aspectos de investimento, os valores previstos para melhorar o serviço? Nós temos hoje uma agência reguladora para poder monitorar a prestação de serviço à população? Agora, o senhor citou essa questão da modelagem desses projetos. Agora, existe também a possibilidade de federalização dessas empresas com o Propag, né? O senhor acha que federalizar pode ser um caminho, uma solução para essas empresas também? Ou talvez não? Para a Codemig, sim. Para a Codemig, que é uma empresa monotemática, né, a questão da mineração, o nióbio, que está lá em Araxá, né, a grande maior parte é o nióbio, e é uma empresa que atinge o valor de mercado dentro daquilo que o Propag exige, que é 20% do valor da dívida. Então, tudo indica que a Codemig, que é uma empresa estatal, vai atingir. Então, acho que a federalização, pelo menos entregar o valor de mercado dessa empresa para bater os valores do Propag e ter direito aos benefícios que o Propag oferece, eu acho que é um caminho. Agora, as demais, talvez vamos iniciar uma discussão de privatização com a Copasa, é vontade do governo, e eu acho que entre Copasa e CEMIG, a Copasa ela tem menos resistências na Assembleia Legislativa. Agora, o Propag ele vai depender também de aprovação, a adesão ao Propag, de aprovação de projetos dentro da Assembleia. Eu queria perguntar qual que é o papel que o senhor está disposto a assumir na conversa com o Executivo, na conversa, inclusive, com o governo federal. O Propag, lembrando, é um projeto assinado pelo Rodrigo Pacheco enquanto presidente do Senado. Qual que é o papel que o senhor deve ter aí nesse diálogo entre os poderes, também como uma liderança da Assembleia? Olha, primeiro, assim que os projetos chegarem na Assembleia, vamos nos debruçar sobre os projetos, estudar
e avançar o mais rápido possível na aprovação deles, é claro que estando dentro de uma normalidade, para que Minas Gerais possa aderir a esse plano. Nós tivemos, por parte do governador, a aprovação do Propag, por parte do vice-governador Matheus também, que é um plano muito melhor do que o regime de recuperação fiscal, traz muito menos danos à população mineira e, dentro de algum tempo, Minas Gerais vai ter a sua dívida extinta com a União. O que hoje, essa dívida, ela faz com que Minas perca a sua capacidade de investimento. Então, se eu tenho que pagar ao governo federal juros de uma dívida e uma parcela de uma dívida, eu estou deixando de investir na creche, na escola pública, na vaga para aquela criança da família que precisa sair para trabalhar, deixar de investir nas estradas, que nós temos a maior malha viária de todo o país, e infelizmente a nossa malha viária ainda precisa e demanda muitos investimentos, e o Estado de Minas não tem aquela capacidade ideal de investimentos. Os investimentos estão acontecendo? Sim, mas muito aquém da nossa necessidade. E assim que chegar, eu farei toda a questão de poder dialogar com os colegas, de conversar com os demais poderes e onde for necessário para que a gente tenha esses projetos aprovados. Deputado, antes de entrar um pouco nessa questão da malha rodoviária, que é um assunto que está muito quente nas últimas semanas, eu queria te perguntar sobre os vetos do presidente Lula ao Propag, né? O governador já manifestou uma insatisfação com alguns vetos, outros governadores do Sul e do Sudeste também. Como o senhor avalia essa negativa do presidente em alguns pontos do Propag e se o senhor também pretende ajudar o governador nessa articulação para derrubar esses vetos? Olha, eu não tenho tanta interferência na questão da Câmara Federal, do Congresso Nacional, e acho que o presidente Lula tem o seu direito ali de veto, né, exerceu o seu direito de veto em alguns projetos que talvez firam a hegemonia, as questões e os interesses da União. Mas eu sei que o governador Romeu Zema já tem feito esse movimento de tentar derrubar esses vetos. Então vamos aguardar e esperar para ver o que é possível, né? Fato é que se os vetos forem mantidos, o que está colocado pelo Propag é infinitamente melhor do que o regime de recuperação fiscal. Bom, para a gente entrar nesse assunto quente das estradas, a gente fala aqui no momento em que a Assembleia discutiu pela manhã e deve continuar discutindo a criação da agência reguladora, né, das concessões, principalmente de estradas, aqui em Minas Gerais. E é um assunto muito quente, principalmente pelas licitações recentes que envolvem pedágios aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. A gente vê que existe uma resistência tanto da oposição ao governador Romeu Zema, a oposição original, né, tanto de parlamentares que eram da base e agora se destacaram, a gente pode inclusive colocar os parlamentares do PL, a esses pedágios. Como que o senhor vê essa situação, que é uma pauta impopular, né, que o governador Romeu Zema tenta emplacar na Assembleia? Ninguém quer pagar pedágio, nem eu, ninguém. Mas hoje nós temos uma realidade em que os estados, e não falo só Minas Gerais, pedágio hoje é uma modalidade utilizada no mundo inteiro. Mas a pessoa ela quer pagar o pedágio, na verdade não é que ela quer pagar. Se tiver que pagar o pedágio, ela quer oferta do serviço de qualidade. Então por isso que a Artemig está sendo discutida na Assembleia Legislativa hoje. Como que nós vamos pensar hoje? Qual é o principal problema de Belo Horizonte, região metropolitana? Talvez a mobilidade, talvez o trânsito, o escoamento de mercadorias. Então, tudo que está sendo pensado e proposto é para a gente evoluir e desenvolver a mobilidade urbana da nossa região metropolitana. E se isso tiver que ser cobrado pedágio, em quais moldes esse pedágio será cobrado e vai valer a pena o benefício? Porque se a gente for esperar o benefício acontecer sem a cobrança de pedágio, está comprovado que Minas Gerais hoje não tem capacidade de investimento para as obras que a população espera. E é muito mais fácil, Bernardo, você defender a proibição do pedágio. É popular. Só que, ao mesmo tempo, nós vamos passar aí anos e anos tendo a reclamação do motorista, do cidadão, do trabalhador, que leva 2, 3 horas para chegar em casa ou chegar no trabalho, que vai chegar cansado. Eu sou do sul de Minas, próximo do estado de São Paulo. A hora que a gente atravessa a fronteira, é um alívio. Você pega rodovias lá largas, iluminadas, com um asfalto de qualidade, mas com pedágio sendo cobrado em valores altos. Mas ninguém reclama. Então, infelizmente, hoje é mais popular você negar o pedágio, você ser contra o pedágio, mas depois do benefício feito,
aí a população também reconhece que é um serviço que está sendo ofertado e prestado para todos. Eu percorro 2 vezes por semana, perdão até por estar me estendendo, a rodovia MG 050 que me leva até Passos, minha casa. Sai aqui de Joatuba e vai até a região sul de Minas, ali perto de São Sebastião do Paraíso. Foi a primeira concessão de parceria público-privada rodoviária do país. Já se vão aí praticamente 17, 18 anos de concessão. Muitos erros ao longo dessa concessão, mas ela estava iniciando o processo. Agora, já estou defendendo junto ao governo do Estado uma revisão do contrato. Os contratos que estão vindo agora estão sendo revistos para melhor, para poder oferecer o melhor serviço, com rodovias mais seguras, com rodovias com menos acidentes, com rodovias com mais oferta de prestação de serviço para o usuário. Enfim, se tudo isso acontecer, é o caminho que o mundo está adotando. E nesse sentido, a Artemig, que seria essa agência reguladora que está sendo votada na Assembleia, o senhor acredita que ela melhoraria, seria mais eficiente para poder conceder essas estradas? Ela tem por dever e por concepção da sua criação um trabalho de fiscalização muito forte, mesmo com seus diretores com mandatos. Não depende apenas daquele diretor estar lá indicado por um governador, que se ele estiver cobrando, o governador não tem autonomia e o poder para trocar aquele diretor que foi eleito e que tem um mandato para poder fiscalizar aquela concessão. E aí ele tem poder para punir uma concessionária, uma empresa que não estiver fazendo a entrega de serviços conforme foi assinado em contrato e conforme ele está recebendo do contribuinte. Deputado, por tudo que o senhor falou, já dá para entender um pouco sua posição em relação àquela PEC que pode proibir a cobrança de pedágio um absurdo, na região um absurdo. E metropolitana. digo por quê? Você vai proibir, então nós vamos ficar parados no tempo. Você tem todos os grandes centros do mundo. Você tem cobranças de pedágio, você tem investimentos maciços sendo feitos. Conforme é o plano do governo do Estado, colocado pelo secretário Pedro Bruno, aqui na nossa região metropolitana estão sendo pensados aí em torno de 4 a 5 bilhões em investimentos de curto prazo. Quando que o governo teria capacidade de fazer esses investimentos de curto prazo com recurso próprio? Nunca. Então nós vamos ficar para trás. Agora o que é importante? Valores justos, valores acessíveis. É claro, é mais caro do que não pagar? É mais caro do que não pagar. Mas também nós vamos ter benefícios. Agora, existem outros projetos aí também que podem alterar um pouco essa relação dos pedágios. Tem um projeto, por exemplo, que limita uma distância mínima entre uma praça e outra. Como é que o senhor avalia? Tudo isso é muito meritório à discussão. É muito bem-vindo à discussão. Eu defendi entre os meus colegas no Colégio de Líderes que você proibir através de PEC, de projeto de lei pedágio, é um retrocesso. É você colocar uma amarra no estado de Minas Gerais e na região metropolitana de Belo Horizonte para que você não tenha condições de evoluir ou ter investimentos. Agora, a modelagem é muito importante que seja discutida. A distância, se a pessoa que vai passar diversas vezes no dia ou várias vezes na semana e no mês, ela vai pagar menos. Isso é fundamental acontecer. É diferente daquela pessoa que vai usar uma vez por mês aquela rodovia. E o trabalhador? Região metropolitana é muito comum você ter um morador de uma cidade que trabalha em outra, que vai passar diversas vezes naquela praça de pedágio. Esse trabalhador tem que pagar bem menos. Agora, a gente acabou por tocar em alguns pontos que falam sobre essas pautas que são impopulares ou pautas que seriam mais fáceis de defender junto ao eleitor e até de fazer mais barulho em rede social, ter mais popularidade mesmo. O governador Romeu Zema ele tem dificuldade em emplacar algumas pautas que lidam com essa questão. Por exemplo, o IPSM, a Previdência dos Militares, teve dificuldade em votar o regime de recuperação fiscal na Assembleia. O senhor também, como uma liderança ali dentro da Assembleia, acha que tem uma dificuldade de comunicação do governo com os deputados e dos deputados com o eleitorado também para poder avançar essas pautas? Olha, eu penso que com o advento das emendas impositivas, a independência do poder legislativo hoje está muito mais vigorosa, essa independência. Tanto no Senado, quanto na Câmara Federal, quanto nas assembleias e nas câmaras municipais também. Então, o parlamentar, antes, ele tinha uma
sensibilidade maior de atender os pedidos do governo, porque o parlamentar também dependia do governo para levar o recurso para a cobertura daquela quadra da escola, para levar a ambulância que estava faltando no posto de saúde da cidade e tal. E hoje, com as emendas impositivas, esse parlamentar ele tem uma autonomia maior para poder votar sim ou não em qualquer tipo de projeto, né, em levar os pesos e contrapesos. Dessa forma, o governo ele tem que gastar mais energia no convencimento. E no convencimento, o que eu digo, é retórico mesmo, né, de conteúdo do projeto, demonstrando que nós, políticos, estamos ali não é para fazer o que é mais fácil. Nós estamos ali para fazer o que é melhor. Por vezes, a população que está do outro lado, ela não tem o conjunto de informações que nós, deputados, temos. E ela vai para uma opinião mais simplista, porque não tem as informações que nós temos, e nós temos todo um arcabouço de decisões, de informações, que nos leva a tomar decisões que, no meu entender, ainda que às vezes não é popular, mas é necessária para benefício de toda a população. Se a gente estiver percebendo que o carro do Estado, do governo, está indo para o abismo, nós temos que tomar alguma medida. Depois, ali na frente, por que hoje nós temos uma dívida de 160 bilhões com o governo federal? Agora que essa bomba está explodindo no colo do governo do Estado, por que não foi tomada decisões antes, quando tínhamos tempo, quando essa dívida não estava nessa altura? O senhor avalia que, por exemplo, ainda por ser uma questão nova, inclusive o legislativo está um pouco mais independente em relação ao executivo, os executivos, de uma forma geral, incluindo até a presidência da República, no caso aqui o governo do governador Romeu Zema, está tendo alguma dificuldade em lidar com essa situação, em conseguir emplacar essas pautas em que os deputados se sentem mais desconfortáveis? Sem dúvida que sim. A gente vê o que o presidente da República está passando com o Congresso vira e mexe e está reprovando projetos do governo federal, está derrubando vetos, está numa relação de... E a democracia, né? A independência dos poderes, né? O convencimento precisa acontecer e cada representante tem a sua autonomia de voto ali, né? É um representante legítimo da população. O senhor citou essa importância das emendas impositivas em todo esse processo de independência do Legislativo. Queria te perguntar como o senhor viu essa recente polêmica entre tanto o Congresso e o STF sobre a transparência dessas emendas. Transparência é um dos princípios básicos da nossa Constituição, né? E precisa ser demonstrado onde o dinheiro público está sendo aplicado. Isso é fundamental. E me parece que lá estava com sérios problemas quanto a essas transparências. E a discussão está girando em torno disso. Eu defendo publicamente e de forma muito veemente a transparência dos recursos públicos. Nós estamos aqui para indicar uma emenda parlamentar, mas é para melhorar as condições de vida da população. Eu disse ao governador dias atrás que ele visitou a minha região, eu fiz questão de levá-lo a uma escola pública, uma escola estadual, e demonstrar para ele as fotos de antes e depois das nossas intervenções com emendas parlamentares. Eu que estou lá no dia a dia e viajo todas as semanas para conhecer os espaços públicos, eu consigo verificar que uma escola está precisando trocar o telhado porque está com goteira caindo na cabeça dos alunos. Eu consigo verificar que aquela escola, se tivesse um laboratório de informática, ia dar uma condição muito melhor de educação para os nossos jovens e para as nossas crianças. E assim, por diversos outros fatores. Então, aquela emenda que é destinada, ela tem que sair com total transparência para onde vai e para que vai ser feito. As que eu indico, eu acompanho desde o processo de indicação, desde o processo de execução e prestação de contas. Do início ao fim, para que a população seja beneficiada. É dinheiro público e que deve ser dada a ciência à população do que está sendo feito. Deputado, o senhor citou sua região várias vezes, com razão. A fábrica da Heineken vai sair em Passos? A fábrica da Heineken está a todo vapor. A primeira fabricação deve acontecer no final de maio, começo de junho deste ano ainda. Tenho acompanhado lá com reuniões semanais com a diretoria da Heineken, com representantes da Prefeitura Municipal de Passos, com representantes do governo do Estado e também da concessionária que está fazendo obras lá de infraestrutura, que depois de um tempo nós conseguimos chegar a um consenso de que era necessário, porque serão 430 carretas por dia que sairão da fábrica, sairão e chegarão à fábrica ali com mercadorias e escoamento dessas mercadorias.
questão de emprego para a região, quantos mais ou menos assim previstos? Empregos diretos é em torno de 350, mas indiretos eles estimam em torno de 10 mil empregos. E sem contar, é claro, com a arrecadação e com o desenvolvimento econômico e social que traz para a nossa região e para o nosso estado. Importante. Deputado, nosso tempo está avançando aqui. Eu acho que é importante a gente falar um pouco de uma das principais, ou a principal vitória do partido aqui em Minas Gerais na última eleição, que foi na capital, com a reeleição do prefeito Fuad Noman. Queria perguntar para o senhor como é que está a relação do partido com a gestão do Álvaro Damião nesses 3 meses que o prefeito teve que ficar afastado. Olha, eu tenho lido muita coisa aí pela imprensa de desavenças e coisa e tal. Não é nada do que eu sei, não é nada do que eu conheço. O que eu conheço é que o Álvaro Damião está sendo um vice leal ao prefeito Fuad, é um conjunto, é uma equipe. Ninguém queria que o Fuad estivesse nessa condição de reabilitação da sua saúde, está reabilitando, vai retornar ao mandato dentro de algum tempo, dentro de pouco tempo, eu espero, e o Álvaro está conduzindo da sua maneira. O vice é para isso, né? Ele está ali colocado para poder assumir as suas funções quando chamado, e ele foi chamado e está fazendo esse ótimo trabalho aí, e não era para esperar diferente. Quando ele foi escolhido pelo prefeito Fuad para ser vice, a gente já tinha a consciência de que ele tinha o conhecimento de Belo Horizonte, de que ele tinha sua capacidade de poder aplicar o seu conhecimento e o seu trabalho em Belo Horizonte. Lembrando que a Prefeitura de Belo Horizonte venha sendo montada pelo Fuad com uma equipe qualificada também. É claro que o Álvaro, no seu tempo, vai ter as suas condições de dar sua cara, colocar suas pessoas de confiança no seu entorno ali também. Mas eu tenho que dizer que a eleição de Belo Horizonte foi uma eleição maravilhosa. O prefeito Fuad foi um gigante durante o processo de campanha eleitoral, que estava enfrentando o tratamento naquele momento e conseguiu, aliado ao tratamento, também fazer uma campanha, sair vitorioso e, infelizmente, depois os efeitos colaterais vieram, ele está se recuperando e, dentro de pouco tempo, ele volta para prestar o seu serviço e emprestar todo o seu conhecimento, garra e dinamismo para a população de Belo Horizonte. O PSD, então, ele trabalha com essa realidade do Fuad voltando, e eu queria também perguntar para o senhor, em 2026, porque é muito importante ter a Prefeitura da capital até como um ponto de campanha, né, para o governo do estado, para senador. O PSD conta mesmo com essa parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte? Contamos, porque foi uma conquista do partido, né? E o prefeito Fuad, a melhor forma que ele tem de contribuir com o partido é fazendo uma ótima gestão, assim como ele fez no tempo que assumiu na gestão anterior, com obras de enchentes, com obras de mobilidade urbana, com as EMEIs, com a unidade educacional infantil ali em Lourdes, perto da Catedral de Lourdes, né, da Igreja de Lourdes, enfim, tudo isso é uma vitrine que a gente tem para mostrar para a população e dizer que a política tem como dar certo. Eu acredito na boa política e estou aqui para servir e fazer essas boas ações para que a população tenha na gente uma relação de confiança, que essa relação que está durado aí até agora 4 mandatos de deputado estadual. Queria te perguntar um pouco sobre a Câmara Municipal de Belo Horizonte, porque o partido elegeu ali seus vereadores, elegeu um novo vereador na cadeira do Elton Júnior. Como é que o senhor avalia hoje a bancada do PSD na Câmara Municipal e também essas questões muito polêmicas que têm acontecido no legislativo da cidade, muitos debates ideológicos e poucos trabalhos práticos, né? Eu digo que, infelizmente, está muito mais comum essas disputas ideológicas, né, entre grupos, mas felizmente isso não é generalizado, né? Nós temos representantes mais sensatos, mais de centro e que visam o benefício da população em primeiro lugar. Eu falo que você discutir proibição do aborto ou não, você não vai atingir a grande massa da população. Agora, se você discutir a mobilidade urbana em Belo Horizonte, a segurança pública, o que fazer com aquela população em situação de rua, que infelizmente hoje é uma triste realidade de Belo Horizonte, aí sim você vai estar dando uma colaboração muito grande para toda a capital de Belo Horizonte, capital Belo Horizonte. E o Elton Júnior, o Elinho e o Maninho, que são os 3 vereadores, o Elton traz a sua juventude, a sua condição mais arejada de poder trazer o seu vigor de trabalho, e nós temos já no Maninho e no Elinho 2 vereadores experimentados, mas também com muita vontade de fazer a política pública acontecer da melhor maneira possível. Eu prefiro a discussão dos problemas que a população enfrenta.
né? E não é esquerda, direita, porte de arma ou não porte de arma, que vai fazer a vida das pessoas, principalmente daquelas que mais precisam. A classe média, a classe alta está com a sua vida resolvida. Vai lá para a escola particular, paga o plano de saúde, ou então tem um atendimento particular na área da saúde. Agora, aquela pessoa que mais precisa, o SUS tem que funcionar, a escola pública tem que ser de qualidade, a vaga na creche tem que existir para que a mãe e o pai possam sair para trabalhar tranquilamente. O trânsito tem que fluir, o transporte urbano tem que ser de qualidade e eficiente. Então, tudo isso é o que eu prego como boa política para a gente entregar à população mineira. Deputado, a gente está com o tempo já perto do fim. Queria dar o espaço aqui final para o senhor falar um pouco para o eleitor e para o cidadão mineiro um pouco sobre o seu mandato e suas considerações finais aqui da entrevista. Eu quero agradecer, Bernardo, Bruno, ao Estado de Minas também, essa oportunidade da gente poder falar, porque nós somos avaliados diariamente pela população, o que é justo. Eu me considero um funcionário público, ainda que em mandato, mas um funcionário público a serviço da nossa comunidade. E esse momento que a gente tem aqui de trazer, através da boa imprensa, da imprensa séria, as informações a toda a população, é um momento riquíssimo. É um momento que a gente vai interagindo e fazendo resgatar também a confiança das pessoas na classe política. Não é só mazela que existe na política, nós temos também bons e grandes exemplos a serem dados, aí, a serem colocados. Então, muito obrigado pela oportunidade, continuarei sempre atento e à disposição de estar aqui mais vezes com vocês. A gente agradece a disponibilidade do deputado. Obrigado, Bruno, pela presença mais uma vez. Obrigado, Bernardo. Obrigado, deputado. Foi um prazer. Bom, a gente vai voltar na semana que vem com mais uma entrevista com o deputado estadual nessa série do Estado de Minas Entrevista. Você acompanha a cobertura completa de política em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil no am.com.br e acompanhe também todos os nossos podcasts no canal do YouTube do Portal UAI. Um abraço e até a próxima.